Miraíma sempre foi uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, e os segredos têm vida própria. Localizada no interior do Ceará, entre serras e campos que se estendem até onde a vista alcança, nossa cidadezinha parecia adormecida no tempo. As ruas de paralelepípedo ecoavam os passos apressados das pessoas que iam à missa matinal ou ao mercado central. E as conversas na praça principal eram o jornal local mais confiável que existia. Era nesse cenário que minha família havia construído sua vida. Meu pai, José Almeida, era conhecido por todos como um homem íntegro, trabalhador e de coração generoso. Ele tinha uma pequena oficina mecânica na rua principal, onde consertava desde bicicletas até os poucos carros que circulavam pela cidade. Sua honestidade era tão conhecida quanto sua habilidade com as ferramentas, e não havia uma pessoa sequer em Miraíma que não respeitasse José Almeida. Minha mãe, Maria, havia falecido quando eu tinha apenas 15 anos, vítima de uma pneumonia que não conseguimos tratar a tempo. A medicina na nossa região era limitada, e o hospital mais próximo ficava a 2 horas de viagem. Desde então, eu e meu pai vivíamos sozinhos na casa simples de 3 cômodos, nos apoiando mutuamente e mantendo viva a memória da mulher que tanto amávamos. Foi em uma manhã de setembro, quando o inverno cearense começava a dar lugar ao calor intenso que caracteriza nossa região, que ela apareceu. Eu estava ajudando meu pai na oficina quando ouvi o barulho de um carro se aproximando. Era um Fusca azul, meio enferrujado, que parou bem em frente ao nosso estabelecimento. Da porta do motorista desceu uma mulher que aparentava ter uns 60 anos. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e ela usava um vestido florido que já havia conhecido dias melhores. Apesar da simplicidade de suas roupas, havia algo em seu porte que chamava a atenção. Uma elegância natural que contrastava com a humildade de sua aparência. "Bom dia!", disse ela se dirigindo ao meu pai com uma voz doce mas firme. "Meu carro está fazendo um barulho estranho. O senhor poderia dar uma olhada?" Meu pai, sempre prestativo, imediatamente se levantou e limpou as mãos no pano que sempre carregava no bolso. "Claro, senhora. Vamos ver o que pode ser." Foi então que ela o olhou diretamente nos olhos e sorriu. Nunca vou esquecer daquele momento. Algo passou entre eles, uma faísca que eu pude sentir mesmo estando a alguns metros de distância. Meu pai ficou imóvel por alguns segundos, como se tivesse visto um fantasma. "Eu sou Antônia", ela disse, estendendo a mão. "Antônia Ferreira. Acabei de me mudar para Miraíma." "José", respondeu meu pai, apertando a mão dela de forma hesitante. "José Almeida. Este aqui é meu filho, Pedro." Eu me aproximei e cumprimentei Dona Antônia, que me recebeu com o mesmo sorriso caloroso que havia direcionado ao meu pai. Havia algo familiar nela, embora eu tivesse certeza de nunca tê-la visto antes. O problema no carro de Dona Antônia era simples. Apenas uma correia que precisava ser ajustada. Meu pai resolveu em menos de meia hora, mas ela permaneceu na oficina muito mais tempo do que o necessário. Conversaram sobre a cidade, sobre o tempo, sobre as pequenas coisas da vida que ganham importância quando compartilhadas com alguém especial. Descobrimos que ela havia se mudado de Fortaleza para Miraíma em busca de tranquilidade. Havia comprado uma casinha simples na Rua das Flores, a poucas quadras da nossa casa. Era viúva há 10 anos e não tinha filhos. Disse que queria passar seus últimos anos em um lugar onde pudesse conhecer as pessoas pelo nome e onde ainda existisse o costume de sentar na calçada para conversar com os vizinhos. A partir daquele dia, Dona Antônia se tornou presença constante em nossas vidas. Sempre encontrava uma desculpa para passar pela oficina. Ora era um barulho no motor, ora uma luz que não funcionava. Meu pai nunca cobrava pelos pequenos serviços,
e ela sempre insistia em pelo menos oferecer um café ou um pedaço de bolo que havia preparado. Não demorou muito para que percebêssemos que aqueles problemas mecânicos eram, na verdade, pretextos para prolongar as conversas. E meu pai, que desde a morte da minha mãe havia se fechado para qualquer possibilidade de companhia feminina, começou a se transformar na presença de Dona Antônia. Quem conhecia José Almeida sabia que ele era um homem de poucas palavras. Trabalhava em silêncio, resolvia os problemas sem alarde e voltava para casa ao final do dia para jantar comigo e assistir ao noticiário na pequena televisão que ficava na sala. Sua rotina era previsível como um relógio, e eu havia me acostumado com aquela vida simples e ordenada. Mas a chegada de Dona Antônia mudou tudo isso. Meu pai começou a se arrumar com mais cuidado pela manhã, passou a cortar o cabelo com mais frequência e até comprou algumas camisas novas para trabalhar na oficina. Suas conversas comigo, que antes se limitavam aos assuntos práticos do dia a dia, passaram a incluir comentários sobre Dona Antônia. Ela é uma mulher muito inteligente, dizia ele enquanto jantávamos. Sabe muita coisa sobre a vida, sobre as pessoas. É interessante conversar com ela. Eu observava essas mudanças com sentimentos contraditórios. Por um lado, ficava feliz em ver meu pai mais animado, mais vivo. Ele havia passado tantos anos mergulhado na tristeza da perda da minha mãe que eu já havia me acostumado com sua melancolia constante. Ver um brilho novo em seus olhos era reconfortante. Por outro lado, uma preocupação crescia dentro de mim. Havia algo em Dona Antônia que não conseguia definir. Uma sensação incômoda que me visitava sempre que ela estava por perto. Não era nada que ela fizesse ou dissesse. Pelo contrário, ela sempre foi cordial e carinhosa comigo. Era mais uma intuição, um pressentimento que eu não sabia explicar. A amizade entre meu pai e Dona Antônia foi evoluindo naturalmente. Ela começou a nos visitar aos domingos, sempre trazendo alguma iguaria que havia preparado. Sua canjica era famosa na vizinhança, e seu bolo de milho derretia na boca. Esses domingos se tornaram especiais em nossa casa, preenchendo um vazio que nem eu nem meu pai admitíamos que existia. Durante essas visitas, Dona Antônia contava histórias de sua vida em Fortaleza. Falava sobre os lugares que havia conhecido e as pessoas que havia encontrado pelo caminho. Tinha uma forma cativante de narrar. Conseguia fazer até as experiências mais simples parecerem aventuras extraordinárias. Meu pai a ouvia como quem ouve música, absorvendo cada palavra com uma atenção que eu não via nele há anos. Às vezes os pegava trocando olhares que duravam mais tempo que o normal, e eu sentia como se fosse um intruso em minha própria casa. Foi durante um desses domingos que Dona Antônia fez uma revelação que me deixou ainda mais inquieto. Estávamos conversando sobre a história de Miraíma quando ela mencionou, de forma aparentemente casual, que já havia visitado nossa cidade antes. Na verdade, disse ela, mexendo distraidamente no café que segurava, eu morei aqui por um breve período há muitos anos. Era muito jovem na época, e a vida me levou para outros rumos, mas sempre guardei boas lembranças deste lugar. Meu pai se interessou imediatamente. Quando foi isso? Talvez nos conhecêssemos na época. Foi há mais de 40 anos. Respondeu ela com um sorriso que parecia esconder algo. Eu era praticamente uma menina. Duvido que se lembrasse de mim. A resposta me intrigou. Se Dona Antônia havia morado em Miraíma há 40 anos, ela devia ter uns 20 anos na época. Meu pai também teria aproximadamente a mesma idade. Em uma cidade pequena como a nossa, seria quase impossível que não se conhecessem, especialmente considerando a diferença de idade entre eles e o fato de ambos terem crescido aqui. Naquela noite, depois que Dona Antônia foi embora, fiquei pensando em sua revelação. 40 anos atrás, meu pai já era um jovem adulto, trabalhando na oficina que havia herdado do meu avô. Minha mãe ainda estava viva,
e eles já eram casados há alguns anos. Eu mesmo nasceria pouco tempo depois. Decidi conversar com algumas pessoas mais velhas da cidade, discretamente, para tentar descobrir algo sobre a passagem anterior de Dona Antônia por Miraíma. Comecei com Dona Francisca, uma senhora de 80 anos que conhecia a história de cada família da região. Antônia Ferreira? Ela repetiu o nome, franzindo a testa. Esse nome me soa familiar, mas não consigo me lembrar exatamente. Você disse que ela morou aqui há 40 anos? Foi o que ela disse, respondi. Deixe-me pensar melhor. Antônia. Ah, espere. Havia sim uma moça com esse nome que morou aqui por um tempo. Mas era Antônia Santos, não Ferreira. Uma menina bonita, de família pobre, que veio trabalhar na casa dos Morais. Meu coração disparou. Os Morais eram uma família tradicional da cidade, donos de muitas terras na região. A casa deles ficava perto da nossa, e meu pai certamente conhecia todos os funcionários que lá trabalhavam. O que aconteceu com ela? Perguntei, tentando soar casual. Ah, meu filho, isso foi há tanto tempo. Lembro-me de que ela saiu da cidade de uma hora para outra, sem dar explicações. Diziam que havia se envolvido em alguma confusão, mas nunca soube exatamente o quê. As pessoas falavam, você sabe como é cidade pequena. Aquela conversa me deixou ainda mais inquieto. Se Dona Antônia realmente era a mesma pessoa que Dona Francisca lembrava, por que havia mudado o sobrenome? E por que não havia revelado que conhecia meu pai da época? Nos dias que se seguiram, continuei minha investigação discreta. Conversei com seu João, um homem de 70 anos que havia trabalhado como caseiro na fazenda dos Morais durante décadas. Sua memória era impressionante, e ele se lembrava de detalhes que outros haviam esquecido. Antônia Santos! Exclamou ele quando mencionei o nome. Como não lembrar dela? Uma moça linda, de cabelos negros e olhos brilhantes. Trabalhou na Casa Grande por uns 2 anos, se não me engano. Era responsável, dedicada, mas tinha uma personalidade forte. Não se deixava intimidar pelos patrões. Por que ela foi embora? Perguntei. Seu João ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo quanto deveria revelar. Olha, meu filho, isso foi há muito tempo, e eu era apenas um funcionário. Mas havia rumores. Diziam que ela havia se envolvido com um homem casado da cidade. Um escândalo que abalou várias famílias. Senti o sangue gelar nas veias. Um homem casado? Sabe quem era? Rapaz, como eu disse, eram apenas rumores. Nunca soube ao certo se eram verdade. Mas a moça saiu da cidade da noite para o dia, grávida, segundo alguns. Foi uma situação muito feia na época. Grávida. A palavra ecoou em minha mente como um sino de alarme. Se os rumores fossem verdadeiros, Dona Antônia havia deixado Miraíma carregando uma criança. Que criança era essa? O que havia acontecido com ela? Voltei para casa naquela tarde completamente transtornado. As peças de um quebra-cabeças terrível começavam a se encaixar em minha mente. Dona Antônia havia morado em Miraíma há 40 anos, na época em que meus pais eram jovens, casados. Havia se envolvido com um homem casado e saído da cidade grávida. Agora voltava, justamente quando meu pai estava vulnerável pela solidão, e de alguma forma havia conseguido conquistar sua atenção de uma forma que me parecia sobrenatural. Quando meu pai chegou do trabalho naquela noite, eu já havia tomado uma decisão. Precisava confrontá-lo com o que havia descoberto, mesmo sabendo que isso poderia machucar nosso relacionamento. Pai, comecei depois que terminamos de jantar. Preciso conversar com você sobre Dona Antônia. Ele me olhou com surpresa. O que tem Dona Antônia? Você realmente não se lembra dela de 40 anos atrás? A expressão no rosto do meu pai mudou instantaneamente.
A cor sumiu de suas bochechas. E ele ficou me encarando como se eu tivesse descoberto seu segredo mais bem guardado. Do que você está falando, Pedro? Pai, eu conversei com algumas pessoas da cidade. Dona Antônia não se chama Ferreira. O nome dela é Antônia Santos. E ela trabalhou na Casa dos Morais há 40 anos. As pessoas lembram que ela saiu da cidade grávida, depois de se envolver com um homem casado. Meu pai ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza que eu nunca havia ouvido antes. Eu me lembro dela, disse ele quase em um sussurro. Claro que me lembro. Como poderia esquecer? Seu João estava certo, continuou meu pai, sem conseguir me olhar nos olhos. Antônia trabalhou na Casa dos Morais e eu me apaixonei por ela. Loucamente e perdidamente apaixonado. Era casado com sua mãe há apenas 3 anos. E você ainda nem havia nascido. Senti como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos meus pés. Meu pai, o homem que eu sempre havia admirado por sua integridade, havia traído minha mãe. Não foi algo planejado. Ele continuou, as palavras saindo com dificuldade. Aconteceu naturalmente. Eu levava peças de equipamentos para a pirafazenda. Dos Morais consertava máquinas lá. Vi Antônia sempre e começamos a conversar. Ela era diferente de todas as mulheres que eu conhecia. Inteligente, sonhadora, cheia de vida. Sua mãe era uma mulher maravilhosa, mas era simples. Antônia tinha fogo nos olhos. Tinha ambições. E vocês? Tivemos um caso que durou quase 2 anos. Ele confessou, finalmente me encarando. Eu sabia que estava errado. Sabia que estava traindo sua mãe e ferindo Antônia, que merecia alguém que pudesse se dedicar completamente a ela. Mas não conseguia me afastar. E a gravidez? Meu pai fechou os olhos como se a lembrança fosse dolorosa demais. Quando Antônia descobriu que estava grávida, ela quis que eu deixasse sua mãe. Disse que poderíamos recomeçar em outro lugar, criar nosso filho longe dos julgamentos da cidade. E você? Eu era um covarde, respondeu ele com amargura na voz. Não tive coragem de abandonar sua mãe. Não tive coragem de assumir meu filho. Disse para Antônia que não podia deixar minha família, que tínhamos que terminar tudo. O que ela fez? Desapareceu na mesma noite. Deixou um bilhete dizendo que ia embora e que eu nunca mais a veria. E cumpriu a palavra. Até agora. A revelação do segredo ficamos em silêncio por vários minutos, absorvendo o peso daquela revelação. Meu pai havia traído minha mãe, havia tido um filho com outra mulher e havia covardemente abandonado ambos. A imagem que eu tinha dele desabou como um castelo de cartas. Pai, disse finalmente, você tem outro filho. Você sabe o que aconteceu com a criança? Ele balançou a cabeça. Nunca soube. Antônia sumiu completamente. Tentei procurar informações algumas vezes, mas era como se ela tivesse desaparecido da face da terra. Com o tempo, a vida continuou. Sua mãe nunca soube de nada. E eu tentei ser o melhor marido e pai que podia, como forma de compensar minha traição. E agora ela volta, disse eu, sentindo a raiva crescer dentro de mim. 40 anos depois, quando minha mãe já morreu e não pode mais ser ferida por essa história. Que conveniente. Pedro, não fale assim. Antônia não é uma pessoa má. Não é má. Explodi. Pai, ela voltou com um propósito. Não é. Coincidência que tenha aparecido justamente agora, quando o Senhor está sozinho e vulnerável. Ela quer algo. Você está sendo injusto. Injusto? E o que ela disse sobre o filho de vocês? Alguma vez mencionou o que aconteceu com a criança? Meu pai ficou pensativo. Não. Agora que você fala,
Ela nunca tocou no assunto. Sempre que tentei falar sobre o passado, ela mudava de assunto. Naquela noite, não consegui dormir. Minha mente fervilhava com perguntas e suspeitas. No dia seguinte, decidi tomar uma atitude que mudaria tudo. Fui até a casa de Dona Antônia para confrontá-la diretamente. Ela me recebeu com o mesmo sorriso caloroso de sempre, oferecendo café e biscoitos como se fosse a visita mais natural do mundo. Mas eu não estava lá para gentilezas. Dona Antônia, disse eu sem rodeios. Eu sei quem a senhora realmente é. O sorriso desapareceu do rosto dela, substituído por uma expressão cautelosa. Do que você está falando, Pedro? A senhora não se chama Ferreira. Seu nome é Antônia Santos. E a senhora teve um caso com meu pai há 40 anos. Saiu da cidade grávida. E agora volta para quê? Para destruir a paz que ele conseguiu construir depois de tanto tempo? Ela me olhou por um longo momento antes de responder. Quando falou, sua voz estava diferente, mais fria, mais calculada. Seu pai contou a você. Ele me contou tudo. Agora eu quero saber qual é o seu plano. O que a senhora quer dele depois de tanto tempo? Antônia se levantou e foi até a janela, olhando para a rua como se estivesse organizando os pensamentos. Quando se virou para mim, havia uma dureza em seus olhos que eu nunca havia visto antes. Você quer saber a verdade, Pedro? Vou contar toda a verdade. Quando deixei Miraíma há 40 anos, começou Antônia. Eu estava realmente grávida. Tive que enfrentar a gravidez sozinha, em uma cidade estranha, sem dinheiro e sem apoio. Trabalhei como doméstica em Fortaleza até não conseguir mais. E quando minha filha nasceu, precisei continuar trabalhando para sustentar nós duas. Sua filha? Sim, Rosa. Uma menina linda que cresceu sem pai porque o homem que dizia me amar não teve coragem de assumir suas responsabilidades. Senti um aperto no peito. Eu tinha uma irmã que nunca conheci. Rosa cresceu sabendo quem era seu pai. Continuou Antônia. Eu nunca escondi a verdade dela. Contei como José Almeida havia nos abandonado, como havia escolhido sua família legítima em detrimento da filha que estava para nascer. Onde ela está agora? O rosto de Antônia se contraiu de dor. Rosa morreu há 2 anos. Câncer de mama. Ela tinha apenas 38 anos. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Minha irmã havia morrido sem que eu sequer soubesse de sua existência. Durante toda a vida dela, continuou Antônia, com a voz carregada de ressentimento. Eu precisei explicar por que seu pai nunca veio procurá-la, por que nunca mandou nem uma carta, nem R$1 para ajudar em sua criação. Rosa cresceu com raiva dele, e essa raiva foi crescendo dentro de mim também. Por isso a senhora voltou. Voltei para fazer justiça. Sua mãe já morreu, então não posso mais feri-la como José me feriu. Mas posso mostrar a ele o que perdeu. Posso fazê-lo sentir nem que seja um pouco da dor que Rosa e eu sentimos durante todos esses anos. Meu plano era simples, explicou Antônia, agora falando com uma frieza que me assustou. Conquistar a confiança de José novamente, fazê-lo se apaixonar por mim outra vez, e então revelar quem eu realmente sou. Queria que ele soubesse que havia perdido uma filha maravilhosa, que Rosa havia morrido odiando o pai que nunca conheceu. E depois? Depois eu iria embora novamente, deixando-o com o peso da culpa e da perda. Uma pequena vingança pela vida que ele destruiu. Fiquei olhando para aquela mulher que eu havia considerado gentil e carinhosa, e vi apenas amargura e sede, de vingança. Mas, ao mesmo tempo, não podia deixar de entender sua dor. Ela havia criado uma filha sozinha. Havia enfrentado décadas de dificuldades por causa da covardia do meu pai. Mas algo não saiu como eu planejava. Continuou ela com um sorriso amargo. Quando voltei a ver José,
Quando comecei a conviver com ele novamente, percebi que ele havia mudado. O homem jovem e irresponsável que eu conheci se transformou em um homem bom, dedicado, que sofreu com a perda da esposa e que ama o filho profundamente. Isso mudou seus planos? Confesso que sim. Comecei a questionar se minha vingança valia a pena. José já havia pagado um preço por suas escolhas. Perdeu a esposa que amava e viveu anos mergulhado na solidão. E você? Você é um filho maravilhoso, Pedro. Rosa teria gostado de ter um irmão como você. Saí da casa de Dona Antônia completamente abalado. Por um lado, sentia raiva dela por ter manipulado meu pai com segundas intenções. Por outro, não conseguia condenar completamente uma mãe que havia lutado sozinha para criar uma filha e que buscava alguma forma de justiça. Durante os dias que se seguiram, observei meu pai interagir com Dona Antônia, sem saber que ela conhecia toda a verdade sobre o passado deles. Ele estava genuinamente feliz pela primeira vez em anos, e eu me via diante de um dilema terrível. Deveria contar a ele sobre a conversa que tivera com ela? A situação se tornou ainda mais complexa quando percebi que Dona Antônia também estava mudando. Suas visitas continuavam, mas havia algo diferente em seu comportamento. Ela parecia estar realmente se afeiçoando ao meu pai novamente. E às vezes, a surpreendia olhando para ele com uma ternura que parecia genuína. Foi em uma tarde de domingo que tudo se resolveu de forma inesperada. Dona Antônia havia vindo almoçar conosco, como já era costume. E após a refeição, estávamos conversando na varanda quando ela, de repente, ficou em silêncio e começou a chorar. "Antônia, o que foi?" perguntou meu pai, preocupado. "José", disse ela entre as lágrimas. "Eu preciso contar uma coisa para você. Não posso mais manter essa mentira." Meu pai me olhou confuso e eu permaneci em silêncio, esperando para ver o que ela diria. "Eu não me chamo Ferreira. Meu nome é Antônia Santos. Nós já nos conhecemos há muito tempo, José. Há 40 anos." Vi o rosto do meu pai empalidecer, enquanto a memória voltava com força total. "Você teve uma filha", continuou ela. "Nossa filha, Rosa. Eu a criei sozinha todos esses anos, e ela morreu há 2 anos sem nunca ter conhecido o pai." Meu pai ficou imóvel, como se tivesse levado um raio. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, enquanto a dimensão da revelação se estabelecia. "Eu voltei para me vingar", admitiu Dona Antônia. "Queria fazer você sofrer como nós sofremos. Mas me apaixonei por você novamente, José. O homem que você se tornou é muito diferente do jovem covarde que me abandonou." O que se seguiu foi uma das conversas mais emocionais que já presenciei. Meu pai chorou como eu nunca o havia visto chorar, pedindo perdão por sua covardia de 40 anos atrás. Dona Antônia também chorava, liberando décadas de mágoa e ressentimento. "Eu fui um covarde", repetia meu pai. "Fui egoísta e irresponsável. Abandonei vocês duas quando mais precisavam de mim." "Você era jovem", respondeu Dona Antônia. "Tínhamos escolhas difíceis, e você escolheu manter sua família. Não posso dizer que foi a escolha errada, apenas que foi dolorosa para nós." "Como era ela?" perguntou meu pai, com a voz embargada. "Como era Rosa?" E então Dona Antônia começou a contar sobre minha irmã que nunca conheci. Falou sobre seus sonhos, suas dificuldades, suas alegrias. Rosa havia se tornado professora, havia se casado e tido 2 filhos, meus sobrinhos que também não conhecia. Havia sido uma mulher forte e determinada, mas sempre carregara a dor de não conhecer o pai. Ela queria conhecê-lo, revelou Dona Antônia. "Antes de morrer,
Disse que gostaria de ter vindo até aqui pelo menos uma vez para ver como você era. Mas o orgulho não deixou. Meu pai se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua como se pudesse ver o passado se desenrolando diante dele. Eu pensei em procurá-la tantas vezes, disse ele, mas tinha medo. Medo de descobrir que ela me odiava. Medo de causar mais dor ainda. Ela não te odiava, José. Estava magoada, ressentida, mas não te odiava. Naquele dia, nossa família mudou. Para sempre. Dona Antônia, que voltou a usar o sobrenome Santos, se tornou parte oficial de nossas vidas. Ela e meu pai decidiram tentar construir algo novo juntos, baseado não no passado que os havia machucado, mas no futuro que ainda poderiam compartilhar. Foi um processo difícil para todos nós. Eu precisei aprender a aceitar essa mulher que havia chegado com intenções de vingança, mas que havia encontrado o caminho do perdão. Meu pai precisou lidar com a culpa de ter perdido uma filha e a chance de ser avô dos filhos dela. E Dona Antônia precisou deixar de lado décadas de ressentimento para permitir que o amor renascesse. Alguns meses depois, eles se casaram em uma cerimônia simples na igreja matriz de Miraíma. Foi um momento de renovação para toda a nossa família. Durante a cerimônia, senti como se Rosa estivesse presente de alguma forma, finalmente vendo o pai, que sempre quis conhecer, se comprometer novamente com sua mãe. Dona Antônia trouxe consigo fotografias, cartas e memórias de Rosa que nos permitiram conhecer a irmã e filha que havíamos perdido. Eram imagens de uma mulher bonita, de sorriso doce, que havia herdado os olhos claros do pai e a determinação da mãe. Os filhos de Rosa, meus sobrinhos João e Maria, vieram nos visitar no Natal daquele ano. Conhecer essas crianças de 10 e 12 anos que carregavam traços da nossa família foi emocionante. Eles chamaram meu pai de Avô José, desde o primeiro encontro, como se sempre tivessem sabido de sua existência. Decidimos criar um memorial para Rosa no quintal de casa. Um pequeno jardim com suas flores favoritas. Ali, meu pai passou a ir, todas as manhãs, conversando com a filha que nunca pôde conhecer em vida, contando sobre seus dias e pedindo perdão por sua ausência.